As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 61 anos, fora de flagrante delito, suspeito da autoria de 7 crimes de incêndio florestal ocorridos nos recentes 9 e 10 de junho. Fogos que destruíram um total de 3,5 hectares de floresta nas freguesias de Carregueira e Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca. O detido, já referenciado pela GNR e pela PJ em 3 incêndios no ano passado, também no território chamusquense, ateou o fogo através de chama direta, por utilização de isqueiro aplicado na vegetação seca, tendo provocado danos em área arborizada. O fogo só não atingiu maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros. Destaca-se a articulação na comunicação destas ocorrências entre a PJ e os meios florestais da GNR, CEPNA de Torres Novas, fundamental para o combate a esta criminalidade. O homem vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação. O mês de maio foi aquele que até agora, em 2024, obrigou a um maior número de intervenções por parte dos bombeiros do município de Tomar. Estiveram em causa 464 ocorrências, numa média diária de 14,9. Para se ter uma ideia deste acréscimo de situações, refira-se que em abril os soldados da paz tiveram 376 pedidos de auxílio, em março foram 446, em fevereiro contabilizaram-se 376 e em janeiro foram 379. Para não fugir ao que tem sido a regra, as emergências pré-hospitalares encabeçam esta lista com 400 episódios, seguindo-se 23 situações de assistência à população, 21 acidentes, 8 incêndios rurais e 6 urbanos, 4 situações relacionadas com conflitos legais e ainda 2 compromissos de estruturas. Rádio Hertz, a primeira a informar. As obras para o renovado flecheiro estão na reta final e tudo indica que os trabalhos possam estar concluídos a 12 de julho próximo, sendo que, a esse propósito, houve registro recente para a aprovação de nova prorrogação do prazo. Há, no entanto, uma situação que poderá adiar esse final, que se prende com a expropriação de um terreno situado naquela área. A Câmara não conseguiu chegar a acordo com as proprietárias, com negociações que se prolongaram pelos últimos meses, pelo que foi necessário avançar para a mencionada figura jurídica. Enquanto a expropriação não for publicada em Diário da República, o empreiteiro não poderá entrar na propriedade em causa e, se este impasse se mantiver após o final da obra, então a mesma terá de ser suspensa até ao desejado fumo branco. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste dossiê depois de questionado por Lourdes Ferromão, vereadora do PSD. Ainda acreditamos que ela não venha a ser necessária, porque ainda é possível que não o seja, isto porque da DEGAL já há algumas semanas, ou 2 ou 3 semanas pelo menos, nos informar, portanto a informação que temos é que a expropriação está para publicação em Diário da República, portanto se assim for, assim que a publicação saia em Diário da República, nós poderemos entrar no terreno, na tal parcela e resolver o assunto. Não é nenhum drama. De qualquer forma, se a restante obra estiver terminada e efetivamente a expropriação ainda não tiver sido publicada, nós vai ter que haver uns dias, umas semanas, enfim, a aguardar para essa fase final, que é um canto efetivamente lá ao fundo do flecheiro. Não é nenhum drama, como tenho referido, quem esperou 50 anos também pode esperar mais um mês, não é? Enfim, e mais uma vez também, só quem não faz obra é que não enfrenta os obstáculos que possam surgir. Quanto à questão dos custos finais, isso é como sempre. Portanto, a fórmula dos custos é uma fórmula legal, porque pode ser para mais ou pode ser para menos, depende muito, nomeadamente, dos preços dos materiais que estejam em vigor, mas que estejam referidos, portanto, nessa fórmula legal e que vai sendo revista periodicamente. Portanto, não é daí que virá grande mal ao mundo, mas veremos no final. O que importa, efetivamente, é que a obra termine. Ela está, de facto, numa fase muito avançada. Aliás, por acaso, ainda ontem lá estive, ao final do dia, com os nossos técnicos e também com os técnicos da obra, para ver umas questões de acabamentos. Por exemplo, ontem foi terminado o parque infantil acabado de montar, o parque infantil que vai ficar lá, que já está lá no espaço do Fletcher. Portanto, a obra está, de facto, numa fase muito avançada. Obras para o renovado flecheiro caminham para a reta final. Ao que tudo indica, o prazo limite está agora fixado em 12 de julho. Rádio Hertz. Informação.
Uma vez mais, na sequência de tantas outras situações, o futuro skatepark de Tomar deu que falar na recente reunião de Câmara, desta feita com troca de argumentos entre o presidente Hugo Cristóvão e Lourdes Ferro-Mau, vereadora do PSD. Em cima da mesa, registro para o contrato de subconcessão de uso privativo de terreno para a instalação da mencionada estrutura. A eleita social-democrata acusou o autarca de falta de transparência, reforçando que nunca foi dito que haveria necessidade de se avançar para um contrato de comodato, cenário desmentido desde logo por Hugo Cristóvão. Depois, na votação, o PSD votou contra e o presidente da Câmara referiu que essa posição significava que a oposição estava contra a construção do parque. Lourdes Ferro-Mau não gostou. Portanto, são contra que se faça o contrato de comodato. Portanto, ou seja, são contra a obra. Pronto. Não, para ficar claro. É que isto de votar contra só porque sim, portanto, são contra a obra. É que isto fazer declarações de voto que depois ninguém lê. E usar, de facto, a nossa argumentação neste ponto. Nós não somos contra a obra, que fique claro. E nunca fomos. A questão aqui é os seus procedimentos que nunca cumprem a legislação. E a falta de transparência para com o órgão. E é isso que nós estamos contra. Porque eu já lhe disse que não estava em casa a fazer o contrato, comodato, obviamente, é a via para resolver a questão, sim. Faz-se este, faz-se outro, faz aqueles que for preciso. Agora, não é o senhor estar a enviesar e portanto, a transmitir esse enviesamento da nossa posição e argumentação. Claro que nós na declaração de voto vamos argumentar aquilo que tivermos que argumentar, mas o senhor começa já com essas declarações, insinuações, etc. Não são insinuações, senhora vereadora, muito obrigado. Não são insinuações, eu estou a afirmar que o que conta é o facto. O facto é o voto. Os senhores votaram contra. Portanto, se isto fosse reprovado, não é? O que acontecia é que não haveria contrato. Portanto, isto não tem nada a ver com... Conta é o facto, não é a argumentação. O facto é que conta. E, portanto, estou a afirmar que os senhores votaram contra o contrato com as Infraestruturas de Portugal. Isto é um facto, não é subjetivo, nem é argumentação. E depois, mais uma vez, senhora vereadora, não há aqui violação nenhuma da lei, e muito menos minha. Porque isto é uma entidade pública, as coisas trabalham dentro dos trâmites e com os serviços. Portanto, todas as obras violam tudo. Façam alguma coisa, denunciem ao Ministério Público. Quer dizer, porque isto conversa, já todos a conhecemos há muito tempo, já estamos todos, honestamente, com pouca capacidade para ouvir sempre a mesma conversa, e acho que a comunidade também. Não somos contra a obra, não somos contra o contrato, somos contra a forma como os senhores efetuam e tramitam os procedimentos quando deveriam ser antecipadamente para a realização de tudo dentro da legalidade. Skatepark de Tomar continua a dar que falar, a ser motivo para troca de argumentos entre PS e a PSD, desta feita entre o presidente Hugo Cristóvão e a vereadora Lourdes Ferro-Mau. Os anos passam, há sucessivas alterações nos governos, mas a região do Médio Tejo continua a esperar e a desesperar pela construção de uma nova ponte, uma estrutura que possa servir de alternativa à ponte que liga a Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, ao concelho de Constância. A recente entrevista à ERTE, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, não escondeu desalento ao abordar este tema, falando mesmo em sonho adiado por sucessivos governos. Exatamente. Consideram no Plano Nacional de Investimentos até 2030 a possibilidade ou não de construção de uma nova ponte, nomeadamente entre Constância e Abrantes, ou, como sabe, e nunca me canso de dizer isto, temos uma ponte que liga duas estradas nacionais, quer uma ponte em que 50% é do município de Vila Nova de Barquinha e 50% é do município de Constância. Eu digo a brincar, mas para ter uma noção, passa 4.000 veículos dia por essa ponte da Praia do Ribatejo. Se a gente criar uma portagem, porque se a ponte é da autarquia, provavelmente equilibramos as nossas finanças. É evidente que estou a brincar, mas porque, de facto, também o serviço que prestamos, essa conservação e manutenção é feita pela gente, uma concessão temos, como sabe, mas também não só a ponte da Praia do Ribatejo, como também a ponte da Chamusca.
ou seja, falta, se o aeroporto for construído, nomeadamente em Benavente, falta fazer o resto da ligação da A13 entre o nó da Atalaia, no concelho de Vila Nova de Barquinha, até Almeirim, no sentido de também, no fundo, chegarmos mais rápido ao aeroporto. Mas é um sonho que vimos adiado sine die, vimos adiado por sucessivos governos que nos acompanham desde os meus, pelo menos desde que estou autarca, desde 2009, e não verifico também nenhuma intensidade, nenhuma força para que estas infraestruturas sirvam a nossa região, sirvam as suas populações. Tal como referido, torna-se cada vez mais urgente construir uma alternativa à ponte da Praia do Ribatejo, que recebe um tráfego na ordem das 4.000 viaturas por dia. Quanto à segurança da estrutura, Fernando Freire assinala que é feita manutenção de forma regular e, por isso, esta questão está devidamente salvaguardada. Praia do Exatamente. Ribatejo, por isso, a segurança não está colocada em causa. Não está colocada em causa desde que o atravessamento pela respectiva ponte não exceda às 3,5 toneladas, que é isso que diz o relatório de segurança, nomeadamente feito pelo Instituto Superior Técnico. Estamos a falar de uma ponte obra de arte, uma ponte Eiffel, que tem tido a manutenção, conservação e continuar a servir as populações até, objetivamente, haver necessidade de fazer uma intervenção, o que neste momento não se coloca. Nova ponte na região do Médio Tejo é sonho adiado por sucessivos governos, lamenta Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Praia Fluvial do Agroal, no concelho de Orém, recebeu o hastear oficial da primeira bandeira azul de praia interior a nível nacional, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, um sinal inequívoco da qualidade e segurança que aquele espaço oferece, fruto do investimento que a autarquia oriense tem ali promovido no decurso dos últimos anos. A Praia Fluvial do Agroal, que recebe anualmente milhares de visitantes, renovou o galardão Bandeira Azul, ostentando pelo 8º ano consecutivo. A Hertz marcou presença na cerimónia, à altura em que Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, não escondeu o orgulho e a responsabilidade que esta conquista acarreta, reafirmando o compromisso de continuar a investir na melhoria das condições ambientais e na promoção de um turismo sustentável. Representa a primeira bandeira do interior a ser içada no nosso país. Isso, obviamente, enche-nos de satisfação porque é o reconhecimento do trabalho, é o reconhecimento daquilo que temos vindo a fazer e a promover aqui no Agroal. Para que, como também já aqui foi dito, para que esta bandeira fosse içada, e o mais difícil por vezes não é atingir esse objetivo, mas é mantê-lo nos anos seguintes, e este é o 8º ano consecutivo que temos esta bandeira azul aqui içada, é o reconhecimento deste trabalho que nós temos vindo a desenvolver, deste investimento que temos vindo a realizar aqui no Agroal. Um investimento que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos e que irá continuar. Nós temos, no âmbito de uma candidatura que foi apresentada, um investimento de cerca de 400 mil euros para aqui executar, uma candidatura que já tem o concurso, o respectivo concurso procedimental concluído e que pensamos iniciar-se aqui no próximo mês de setembro. Não poderá ser agora porque, por força do movimento que o Agroal já agora tem, também não poderá ser no inverno, por força da quantidade de água que, com certeza, o rio irá ter e, portanto, terá que ser feita no outono e, por isso, pensamos iniciar essa intervenção no próximo mês de setembro, que ainda irá embelezar mais este local, com a execução de mais uma piscina para crianças e de mais alguns melhoramentos, nomeadamente a nível de acessibilidades, que são sempre importantes serem melhoradas. Praia Fluvial do Agroal, no concelho de Orém, ostenta pelo 8º ano consecutivo a bandeira azul. Rádio Hertz, informação. O Instituto Politécnico de Tomar tem abertas as inscrições para o curso técnico superior profissional de Tecnologia e Produção nas Artes do Espetáculo, um curso de nível 5 que confere o diploma de técnico superior profissional. O IPT continua assim a abrir portas para diversas escolhas de futuro, neste particular para os chamados TESP, um caminho de que a Hertz tem feito eco em parceria precisamente com o Politécnico. E assim acontece com este curso de Tecnologia e Produção nas Artes do Espetáculo. Um dos atrativos desta oferta centra-se precisamente em Carlos Moisés, da banda tomarense Quinta do Bil, que irá assumir as funções de docente. E foi o próprio, acompanhado por João Simões, representante da comissão do curso, que estiveram nos estúdios da Hertz para promover este TESP, a explicar os moldes em que irá decorrer e a quem se destina. João Simões, por exemplo, destacou o facto de estar em causa algo único em Portugal.
porque é um curso inovador, é um curso único no país, alicerça, então, como disse aqui, as tecnologias e a produção, duas áreas fundamentais, e que muitos empresários necessitam. Temos tido esse feedback, é depois aí também nessa dimensão que surge o Carlos Moisés, quando percebemos que, por um lado, temos uma oferta que precisa de gente qualificada, e por outro temos também cursos de secundário, cursos profissionais que dão diploma de nível 4 aos seus alunos, e que depois estes ou vão para terras mais longe ou vão fazer outras coisas, e faltava um curso assim dentro deste género aqui. E surge assim este teste. João Simões explicou ainda qual a forma mais indicada para que os interessados se possam inscrever. A primeira coisa é deslocarem-se ao site do Instituto Politécnico de Tomar, procurar por o TESP em Tecnologia e Produção nas Artes do Espetáculo, e vão ter logo acesso a 3 campos principais, nomeadamente as atividades que eles vão estar habilitados quando terminarem o curso, ao plano de estudos e portanto, e às atividades que vão desenvolver ao longo das aulas. De referir também que este curso, como o Moisés disse muito bem, tem aqui várias abordagens no que nós chamamos a cadeia de valor dos espetáculos, que vai desde então a pré-produção, a produção, a pós-produção, focando-se mais na produção, e no final do curso os alunos poderão continuar os seus estudos, neste momento em 3 licenciaturas. A ideia de futuro será, se não, quando isto tiver sucesso, que vai ter, a ideia será então propor uma licenciatura, mas claro, isto é a primeira sementinha, temos que ir com calma. Neste momento, as licenciaturas que poderão acolher diretamente os alunos deste TESP são Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Informática e Tecnologias Multimédia e a licenciatura em Turismo e Gestão do Património Cultural. Carlos Moisés abordou depois quais as características que um candidato deve reunir para poder ter sucesso neste curso. Conhecer o todo é muito importante, portanto, alguém que esteja na música será de veras importante, mas não obrigatoriamente, ou quem esteja no outro tipo de arte. Poderá, por exemplo, ser alguém que apaixonado por tudo isto do universo, portanto, dos acontecimentos artísticos, dos espetáculos, portanto, das artes em geral, que queira embarcar, portanto, nesta formação, terá apenas que ter muita vontade e muito espírito crítico também, e eu creio que será muito vantajoso e que terá muito sucesso, porque o curso é isso, pretende exatamente isso, capacitar para todo este universo dos eventos artísticos e dar-lhes competências para efetivamente possa exercer como um diplomata. Novidade à escala nacional: no Instituto Politécnico de Tomar abertas as inscrições para o curso técnico superior profissional de Tecnologia e Produção nas Artes do Espetáculo, curso de nível 5. O futuro docente será Carlos Moisés, da banda tomarense Quinta do Bido. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Tiveram lugar há poucos dias as eleições europeias. Olhamos para a Europa com um misto de afeto e descontentamento. Umas vezes satisfeitos quando chegam dinheiros e algumas regras que reforçam direitos humanos, outras vezes insatisfeitos quando ela impõe limites à nossa autonomia ou nos nega mais recursos. Esta relação quase adolescente com a Europa é muitas vezes criticada, mas a verdade é que mesmo nas recentes eleições muito se sublinhou a sua importância para o nosso futuro, mas sempre na mesma lógica, nós e ela. O que é essa Europa que se apresenta como continente, que não é, porque o continente é toda a Eurásia, e que também se apresenta como uma União Europeia que inclui apenas parte dos seus territórios, e que reclama ter uma unidade cultural que não tem, pois a diversidade é a sua maior riqueza? Razão teriam os gregos que a identificaram como filha de um rei fenício de Tiro, no atual Líbano, raptada por Zeus, de quem geraria uma prole de semideuses, o que equivale a dizer que a Europa é um mito, ou talvez uma utopia, desde a Antiguidade Clássica. A Europa é, na sua origem, uma obra de arte.
Imaginada pelos gregos, traduzida em narrativas, pinturas e esculturas por artistas. De Tiziano a Rembrandt, a Europa é também um ideal de dignidade humana ameaçada, que talvez explique esta persistência do seu nome, apesar da ausência de correspondente unidade política, porque na verdade a Europa nunca existiu. E mesmo a União Europeia não é toda a Europa. O certo é que o mito está aí. Acompanhou os povos do extremo ocidental da Eurásia há mais de 2000 anos e até animou a criação de tratados, convenções, tribunais, mercados, bancos, universidades. E pode-se dizer que é um mito bom, porque ajuda a caminhar numa boa direção. Neste sentido, a Europa pode ser entendida como um património de esperança, de dignidade e de justiça que vai ajudando as sociedades a superar as suas dores. Por isso, a Europa não é uma entidade externa, algo com o qual nós nos relacionamos. As instituições europeias podem sê-lo, ou não, mas a Europa é um património cultural comum, sem o qual não se entenderiam as várias identidades que o compõem e sem a qual não se pode entender, por exemplo, Portugal, nem o significado de obras de arte como o Convento de Cristo em Tomar, que são fruto, ao mesmo tempo, da genialidade ética do amor pela humanidade e da desigualdade iníqua que gerou impérios e pagou essas obras. Virar as costas à Europa é abraçar o outro lado do nosso passado, feito de desigualdade, de injustiça e de guerra. A escolha, finalmente, é muito simples. É entre a ética da dignidade humana ou a barbárie do egoísmo suicida. Como escreveu Ovídio descrevendo o rapto da Europa, a majestade é verdadeiramente incompatível com o amor. Boa Semana Europeia. Luís Osterbeck com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.